Bom, do ponto de vista de base política, existem alguns trabalhos, o da própria Marieta, ela tenta mapear quem são os políticos niilistas, né, na Primeira República, e ela faz isso do ponto de vista da trajetória política. Então fica um pouco mais difícil se a gente quiser investir no que diz respeito a, por exemplo, a origem social dessas pessoas. Eu desconheço estudos nesse sentido. Mas eu, quando fiz mestrado, eu trabalhei muito com o arquivo dele, principalmente com a documentação das cartas que ele recebia. E com base nessa documentação fica muito claro que a base política do niilismo, né, ou como ele monta o niilismo no estado do Rio, isso começa no início do século XX, antes ainda dele assumir a primeira vez como presidente do estado do Rio. E isso tem muito a ver com os chefes políticos locais. Ele se aproxima muito dessas lideranças nos municípios e aciona uma política que combinava confronto com negociação, né? O grupo dele faz uma reforma importante na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que era de 1892, e nessa reforma feita você amplia a esfera de ação do executivo e diminui bastante a do legislativo e do judiciário. Então ele vai construindo essa base política nessa relação direta com essas chefias e lideranças locais. Em relação a essa questão dele só aparecer ou só participar de 2 reuniões em termos de partidos, isso tem a ver com as próprias características assim, assumidas pelos partidos republicanos fluminenses nessa fase. Os partidos são muito sazonais. O próprio Nilo ele se elege pelo Partido Republicano Fluminense e depois ele reorganiza um outro partido para ser base de sustentação do seu governo, né? Essas questões partidárias elas eram definidas diretamente com a pessoa dele. Então, a própria comissão executiva dos partidos ela não tinha tanta expressividade. Os partidos eram muito sazonais, só aparecem de fato em épocas de eleições. Para se ter uma ideia, eu lembro que eu trabalhei com mais de 700 cartas na primeira década do século XX, e mesmo recortando só as conjunturas eleitorais, em menos de 10% delas, a questão partidária é trabalhada. Então, assim, como é um regime, um sistema oligárquico, as questões eram encaminhadas diretamente para as lideranças políticas e não passavam exatamente pelos partidos. Os 2 grandes partidos do Rio nesse período foram o Partido Republicano Fluminense e o Partido Republicano do Rio de Janeiro.